O julgamento do núcleo 1 da trama do golpe já está marcado para o dia 2 de setembro, o início do julgamento, né? Para o dia 2 de setembro, vai ser aí uma semana de julgamento. O ministro Alexandre de Moraes já está aí punido, sancionado pela lei Magnitsky. Existe essa possibilidade de que os demais ministros que votem pela prisão de Bolsonaro também sejam sancionados pela lei Magnitsky? E até onde isso pode chegar, né? Qual a extensão da aplicação da Magnitsky para o Moraes e para esses demais ministros? Isso é uma boa pergunta, né? No momento que nós estamos vivendo, o foco tem sido em ampliar o enforcement, né? A aplicação da lei Magnitsky. A gente tem trabalhado em esforços muito grandes nessa direção. No objetivo final, onde a lei chega, o ministro Alexandre de Moraes vai ter a vida pessoal praticamente arruinada, né? Nós teremos a impossibilidade de que ele utilize qualquer mídia social, WhatsApp, ou até mesmo tenha um telefone da Apple com uma conta no iCloud, porque são empresas americanas que não podem ter relações com indivíduos sancionados. Isso vai para grandes redes hoteleiras como a Marriott, como a Intercontinental, empresas do tipo, que são proibidas de terem relações. Isso impede que o ministro se hospede em hotéis que fazem parte de redes norte-americanas ou constituídas dentro dos Estados Unidos, e outras redes também grandes, como a Accor, que é francesa, mas também tem Constituição dos Estados Unidos, também ficariam impedidas. As companhias aéreas, quase todas as companhias, a própria Latam, tem presença e constituição jurídica dentro dos Estados Unidos, então também estão impedidas de terem relações. Nós tivemos um evento agora do LEAD. O LEAD tem constituição jurídica dentro dos Estados Unidos. Agora, a aplicação disso demanda tempo e vai demandar um esforço muito grande aqui nos Estados Unidos para nós termos certeza de que não há nenhuma fresta dentro da lei para que o violador de direitos humanos, o pseudo-juiz Alexandre de Moraes, possa continuar se movimentando. E a partir daí, há também, nós estamos também trabalhando nisso, para que sejam identificados os familiares e sócios do ministro que ainda deem suporte financeiro a ele. O mais efetivo são a esposa e os filhos que herdaram o escritório de advocacia dele, que se chamava Alexandre de Moraes Advogados, e eles mudaram lá a logo na porta, mas mantiveram toda a mesma estrutura e passou a se chamar Barsi de Moraes Advogados. Então, obviamente, esses também são indivíduos sancionáveis. Então, a partir da Constituição e da aplicação da Lei Magnitsky em todos esses indivíduos no seu limite, a partir daí fica mais produtivo a aplicação a outros indivíduos e também os seus apoiadores financeiros e por aí vai. Então, é um processo que não acontece na velocidade que muitas vezes a população quer, na sua sede de justiça, mas é um processo que cedo ou tarde acontecerá. Até onde vai depender um pouco das decisões tomadas aí no Brasil. Acho que o ministro Flávio Dino tomou uma decisão bastante atrapalhada na semana passada, benéfica para a gente, né, para o nosso movimento político, porque coloca em conflito o setor da elite financeira brasileira e o Supremo Tribunal Federal. Então, os demais ministros que possam prejudicar Jair Bolsonaro na questão da trama do golpe podem também sofrer sanções, como, por exemplo, a aplicação da Magnitsky. Eu não sei o que é a trama do golpe, porque eu não consigo ver que houve qualquer tentativa de golpe. Eu brinco de chamar de golpe fajuto, golpe da Disney World, porque o presidente Bolsonaro estava aqui nos Estados Unidos na Disney World, mas está se referindo a esse julgamento especificamente. Ele é parte de uma conduta de violações de direitos humanos, que é a perseguição de todo um espectro político no Brasil. Então, juízes ou qualquer agente público que insistir nesta violação de direitos humanos e der suporte à conduta violada, tem enormes chances de sofrer sanções Magnitsky pelo governo dos Estados Unidos, sanções que foram desenhadas especificamente com esse propósito. E eu acho que o Departamento de Estado, a Embaixada Americana, já deram múltiplos avisos nessa direção. Paulo, eu queria pegar um trechinho de um comentário que você fez, eu acho que foi o seu último programa, em que você coloca que nós vamos até as últimas consequências pela anistia, e ali você diz que não está correto, né, o entendimento de que se trabalha para a anistia apenas do Bolsonaro, que o trabalho é para uma anistia ampla, geral e restrita, para os presos ali do 8 de janeiro e para as outras pessoas também que estão, de alguma forma, impedidas de usar as redes sociais ali,
cercadas pela caneta do Alexandre de Moraes. Então eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, esclarecesse esse ponto, que é para todo mundo. Agora se voltou a falar em anistia light, que seria sem a presença do Jair Bolsonaro, mas a minha pergunta central é, você disse, vamos até as últimas consequências pela anistia. O que você está querendo dizer com isso? Quais são as últimas consequências? Obrigado pela audiência, em primeiro lugar, aí, por assistir o Paulo Figueiredo Show. Mas, bom, a anistia ampla, geral e restrita é um instrumento para a pacificação do país e não envolve, de fato, apenas o presidente Bolsonaro. Nós estamos falando de mais de 5 mil pessoas perseguidas, incluídas em inquéritos de alguma forma desde 2019. Quando eu falo ampla, geral e restrita, eu digo de todos os atos de perseguição políticas praticados pelo Supremo Tribunal Federal, no caso, na figura do Alexandre de Moraes, desde 2019. Hoje você tem uma população onde uma das pesquisas mostra que 61% dos brasileiros têm medo de se manifestar livremente na internet, manifestar suas opiniões. Não há democracia que subsista diante disso. Não há democracia que subsista com mais de 5 mil pessoas dentro de inquéritos. Há também o chilling effect, né, o efeito de medo que isso gera em outras pessoas. Nós temos múltiplos jornalistas, alguns colegas de mídia mainstream tradicional que têm medo de manifestar as suas opiniões porque têm medo de serem colocados nesses inquéritos. Então, o objetivo é a pacificação política do país e permitir que um espectro legítimo da população brasileira possa participar da democracia. E isso é democracia, e isso está muito claro nas manifestações do presidente Trump. Quais são as últimas consequências? Ora, vamos ver até onde o governo brasileiro até quando o Congresso brasileiro vai continuar tolerando esses sucessíveis e sucessivos abusos que vem acontecendo, inclusive do poder do próprio Congresso, que hoje está praticamente paralisado. Hoje você tem um presidente da Câmara que é refém do Alexandre de Moraes, né? Aliás, o pai do presidente da Câmara sendo feito de refém por um ministro da Suprema Corte. Você tem o próprio líder do maior partido da Câmara que fala abertamente, e falou em uma entrevista no Paulo Figueiredo Show, que hoje os deputados são frequentemente chantageados. Então nós temos um comportamento criminoso, de mafioso, de um membro da Suprema Corte. O que se faz diante desse tipo de problema? É um problema raro, é um problema que as democracias no mundo não enfrentaram muitas vezes, mas o caminho institucional que nós temos é o impeachment. Então nós temos um caminho claro para o Brasil. O caminho da pacificação passa pela anistia ampla, geral e restrita, para permitir que uma população, um espectro importante da população brasileira, talvez a maioria, volte a poder participar da política brasileira, e o accountability, ou seja, a responsabilização do agente público que age de forma criminosa, se aproveitando da sua toga. Então a anistia não é o fim dessa história. A anistia é um primeiro passo, e o segundo passo dessa lista que vocês colocam para que vocês parem de influenciar o governo norte-americano ou países ali da Europa a tomarem atitudes com relação ao Brasil. Ela inclui, além da anistia, um segundo passo que é o impeachment do ministro Supremo, e essa lista tem mais números aí, ou ela para por aí? Eu não acho que esse termo esteja adequado, influenciar. Eu acho que nós informamos e, a partir daí, os governos tomam as decisões que lhe cabem. O governo dos Estados Unidos... Eu não sou nem americano, eu sou residente permanente dos Estados Unidos, mas não sou cidadão americano. Então, o presidente dos Estados Unidos age com os interesses do povo americano em mente e não influenciado por um agente estrangeiro. Volto a dizer, até uma coisa um pouco inocente imaginar que Donald Trump seria. E o que interessa para o povo americano, o presidente... Só uma questão para não perder. No que interessa para o povo americano o presidente Donald Trump tentar libertar o Bolsonaro da prisão? Ora, mas deixa eu reformular essa pergunta. Por que você acha que o Brasil é constituído como uma democracia? O Brasil é constituído como uma democracia porque ele copia o sistema que foi criado pelos pais fundadores americanos e foi replicado no mundo inteiro. Eu estou respondendo a sua pergunta. A política externa dos Estados Unidos tradicionalmente sempre foi a de exportação dos seus valores. Os Estados Unidos são um império que não conquista, mas um império que seduz com as suas ideias, com a sua forma de governo. E é por isso que nós temos um sistema tão parecido com o americano. Nós não tínhamos. Quando os americanos inventaram esse tipo de coisa, nós vivíamos debaixo de um império, com um imperador que ditava quais eram as regras da sociedade. Então,
Essa é a